O número de idosos está crescendo em nosso país. Com o envelhecimento da população brasileira, cresce a demanda por soluções na saúde das pessoas com 60 a mais. E a vacinação é uma estratégia eficaz de saúde pública, fundamental para reduzir o impacto das doenças infecciosas nas pessoas com 60 a mais. Neste educativo, vamos ver a importância da imunização e o papel crucial do médico na promoção da vacinação das pessoas com mais de 60 anos. De acordo com dados do IBGE, estima-se que até 2050, cerca de 30% da população terá 60 anos ou mais. A população tem envelhecido muito no Brasil e no mundo, mas o Brasil ele tem realmente assumido uma posição de um protagonismo maior em relação ao envelhecimento. Somos um dos países que mais envelhece no mundo. E o Brasil hoje já com 34 milhões de idosos, com envelhecimento exponencial. E mais do que isso, envelhecemos no momento em que nós temos poucos recursos, pouco conhecimento sobre o tema, o preconceito, que a gente precisa sempre lembrar, e com menos número de crianças. Ou seja, mais do que envelhecer, nós temos a transição demográfica. Menos crianças, mais velhos. A pirâmide se inverte. O que na década de 70 tinham muitas crianças e poucos idosos. Hoje é diferente e isso tende a permanecer assim pelos próximos anos. É importante a gente se lembrar e é importante, inclusive, a gente pensar nesse idoso como protagonismo do seu momento, que será o idoso das ruas, o idoso do trabalho, o idoso que precisa vencer aqui. Envelhecer é um processo natural e não uma doença. De maneira alguma, envelhecer pode ser entendido como uma doença. O envelhecimento ele é natural, ele é paulatino, começa lá na terceira década de vida e a gente é que decide. 30% é genética, 70% depende de você, depende da sua programação. E a gente tem muito preconceito em relação a isso. O idadismo é muito forte no Brasil. Um país hoje envelhecido, repleto de ideias de pessoas jovens, faltando ruas, faltando remédio em casa, faltando políticas. E isso se deve às custas da gente imaginar que realmente isso possa ser em algum momento doença. Não, você escolhe o seu envelhecimento e você é capaz de chegar aos 90 anos extremamente saudável. Ao envelhecermos, nosso organismo sofre diversas transformações, tornando-o mais vulnerável a doenças infecciosas, principalmente as respiratórias. Bom, falar de mudanças do organismo, muito interessante. Então, as mudanças que acontecem com a gente que nos predispõem, principalmente às infecções, né? Eu gosto de falar das alterações pulmonares. O pulmão, a gente tem um movimento, a gente chama de movimento mucociliar, nome bonito, mas todo o nosso trato respiratório por dentro ele é revestido por como se fossem uns cílios que vão movimentando as secreções para frente, para tirar elas de dentro do pulmão. Isso ajuda a gente a se proteger de infecções e com a idade esse movimento ele vai diminuindo. A musculatura que envolve as vias aéreas também vai ficando mais fraquinha, então é mais fácil dos brônquios ficarem mais dilatados e reterem mais secreção. A pneumonia é típica do idoso, ele falava muito isso, que a idade trazia pneumonia. E agora, mais recentemente, a gente fala muito em imunossenescência, que é envelhecimento do sistema imunológico. E que existem, sim, várias alterações aí bem específicas, seja no reconhecimento de que existe uma ameaça, seja na produção dos anticorpos, seja na produção ali das armas do sistema imunológico contra uma infecção que estão diminuídas ou alteradas nas pessoas mais idosas. Então, soma tudo isso. Um processo natural que acontece em nosso organismo quando envelhecemos é a imunossenescência. Imunossenescência é o envelhecimento do sistema imune. Assim como ocorre com todos os outros sistemas do nosso organismo, a imunidade, que são as nossas células de defesa, também envelhecem. E é isso que a gente chama de imunossenescência. Com baixa da imunidade, existe uma maior predisposição a complicações graves de doenças respiratórias infecciosas em pessoas com 60 a mais, como gripe, pneumonia, Covid-19, VSR, vírus sincicial respiratório, entre outras. Bom, infecções respiratórias que afetam a população idosa tipicamente são as infecções virais, então, principalmente no inverno, a gente tem vírus, mas existem vírus em outras estações, mas no inverno é o principal. Então, não dá para não falar de influenza, todo mundo conhece a gripe, né? Foi lá, gripe suína, né? Pandemia de 2009 e tal. A gente tem influenza A e influenza B, são dois vírus irmãos aí que são trazem grandes problemas, né? Nós temos o vírus sincicial respiratório, né? Que é um vírus que tem ganhado mais espaço à medida que a gente diagnostica mais e percebe a sua importância.
A gente tem o Covid, não adianta a gente deixar de falar do SARS-CoV, do nosso Covid. Então, se a gente juntar esses 4, dá muitas das síndromes respiratórias mais importantes que nós temos hoje. E, claro, tem outros vírus menos importantes, metapneumovírus, os próprios rinovírus, caso resfriado numa população jovem e saudável, podem causar pneumonia em pacientes idosos. E o vírus também tem uma característica de que soma vírus com as alterações que já existem no corpo do idoso, com as doenças crônicas que ele já pode ter, isso pode abrir margem para ele ter uma infecção por uma bactéria. Aí a pneumonia bacteriana, como infecção respiratória, talvez a mais importante. Existe muito essa associação, o vírus e a bactéria, o vírus ser o gatilho para a bactéria vir depois. Ou as alterações que o vírus causa descompensam as doenças do idoso, etc. Aí a pneumonia bacteriana, que é aí mais grave, mais letal, bem conhecida há muito tempo, vem para fazer mal para ele. A vacinação é importante em todas as fases da vida. Mas após os 50, 60 anos, ela torna-se fundamental para a prevenção de doenças e possíveis complicações. O calendário vacinal, junto com a orientação médica, é essencial para assegurar que a imunização ocorra de forma segura e eficaz, considerando as particularidades de cada pessoa. O calendário vacinal, como é uma coisa relativamente complexa, não é tão simples, né? São vacinas, algumas delas são mais de uma dose, outras precisam de reforço depois de tantos anos. Então, é muito importante que se esteja atento a isso. Muitas pessoas têm um calendário de uma clínica, outro calendário do posto de saúde. Então, juntar tudo isso. Ter alguém que possa ajudá-lo nisso é importante. Então, o que importa é não deixar de tomar. Se quem vai tomar conta totalmente é só o indivíduo ou alguém vai ajudá-lo, tanto faz. O que é mais importante é que todos estejam envolvidos em prol de se evitar as falhas, né? Evitar de deixar de vacinar quando for importante vacinar. A importância do calendário vacinal do idoso é muito grande. É muito grande porque as vacinas, elas compõem realmente um arsenal para a tua qualidade de vida. Nós temos, pela literatura, que as vacinas aumentaram em 30 anos a expectativa de vida no Brasil. É importante a vacina e é importante que o idoso conheça o calendário vacinal, que é composto de algumas vacinas. Consulte seu médico sempre para melhores informações. Vamos reforçar quais as principais vacinas recomendadas para as pessoas com 60 a mais, que são influenza, gripe, pneumocócicas conjugadas e polissacarídica, herpes zoster, tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, difteria, tétano e coqueluche, DTPA ou DTPA VIP, dupla adulto, difteria e tétano, DT, hepatite B, febre amarela, vírus sincicial respiratório, Covid-19. A imunização das pessoas com 60 a mais é fundamental para a saúde pública do país. E o médico cumpre um papel crucial nesse processo, incentivando, esclarecendo e fornecendo informações relevantes sobre vacinação. Eu acho que a gente tem um papel muito grande no quesito vacinar os pacientes, né? Falar de vacinação, porque existem muitos problemas. Quando a gente fala de um paciente idoso, tem muitas coisas que podem ser ali o alvo, o destino de tempo daquela consulta, né? Pode se dedicar a resolver problemas de doenças crônicas e tudo mais. Mas quando a gente tem, por exemplo, um surto de infecção viral, começa a aparecer casos de uma nova gripe, de um novo vírus, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, a gente tem que orientar, né, da melhor forma. E aí vacinação talvez seja uma grande medida. Então, acho que o papel do infectologista é lembrar das imunizações, das vacinações, que elas também são um produto não só para as crianças, né? A gente às vezes esquece que o adulto também pode receber vacinas e o idoso especialmente. Então, só pela idade, ele já vai ter que receber algumas vacinas especiais que podem ajudá-lo a se prevenir dessas infecções respiratórias. E muitas vezes o idoso tem outras doenças que são fatores mais importantes ainda, que maior indicação ainda de usar vacinação, de prevenir essas infecções. Então, o infectologista tem esse papel, eu acho que voltar para prevenir infecções importantes. E aí, infecções respiratórias são as principais. O médico, ele é fundamental. Eu costumo dizer para os alunos que, mais do que dizer, você escreve, receita a vacina. E aí o paciente ele tem a capacidade de entender que é importante, como se fosse um remédio. Um estudo americano mostra que quando o paciente quer vacinar e você, médico, diz que o paciente realmente você engaja, você conhece a vacina e com segurança você indica, você tem uma chance de vacinar de 90%.
Quando o paciente quer vacinar, ele pergunta ao médico, mas o médico desconhece ou ele não indica, a tua chance de vacinação é em torno de 8%. Então recai sobre o médico não só a responsabilidade desse cuidado com a saúde do paciente, mas a eficácia e o sucesso da vacinação. A indicação da vacina é individualizada e o médico deve avaliar os riscos e benefícios de cada imunizante, bem como o período em que ele deve ser dado. As vacinas é uma prescrição médica, ela deve ser orientada pelo médico. O calendário é composto de várias vacinas e sim, numa consulta médica você deve discutir com o seu médico sobre quais vacinas você deve tomar, levar a sua carteira de vacinação para que isso seja de uma maneira melhor dirigida a você. Para abordar a vacinação com uma pessoa idosa, primeira coisa, entender quais são os problemas de saúde que ela tem. Porque alguns problemas de saúde só per se já são indicativos de vacinação. Outra coisa importante é entender a história vacinal prévia. Ela já tomou vacina na infância e muitas vão ter tomado, né? Tem que olhar também que doenças já teve, algumas doenças não precisam de vacinação. E eu acho que talvez a maior sacada seja entender em que momento da vida esse paciente está. E agora um esclarecimento importante sobre segurança das vacinas. Sim, vacinas são seguras. Acho que é importante dizer que todas as vacinas elas têm muito mais benefícios potencial do que efeitos adversos, mas claro que tem que ser cuidado, tem que ser feito tudo com cuidado, né? São produtos também, são como medicamentos, passam por todo aquele escrutínio, passam por todos os estudos clínicos, passam por todas aquelas etapas e a gente deve sim manter um cuidado de monitorar efeitos adversos mesmo depois. Infectologista costuma trabalhar em ambulatórios de efeitos adversos. As vacinas da infância até hoje elas têm eventualmente efeitos adversos que podem ser manejados, a gente até maneja assim. Mas a gente não colocaria um produto no mercado, não passaria pelo crivo científico, não passaria pelo crivo de diversos monitoramentos de efeito adverso se não fosse seguro. Tá? Existem vários boatos que surgiram sobre vacinas em vários momentos da história. Eu gosto de falar de um que foi que a vacina tríplice viral ela causava autismo, né? Então, tem um estudo muito conhecido de uma revista famosa chamada Lancet que foi publicado. Um grupo falou assim, olha, teve uma associação dessa vacina com autismo e esse estudo mais tarde, o próprio autor, ele falou, não, é falso, esse estudo foi retirado. Se você entrar na internet, você vai conseguir ver. Na revista está lá uma fita vermelha retracted, que o paper foi retirado pelos próprios autores e era falsa essa associação. Anos depois, fizeram milhares de estudos que mostraram que não tinha essa associação, mas até acabar com esse mito, olha que problema que foi. Então, de um modo geral, as vacinas são muito seguras, tem muito menos eventos adversos do que tem benefícios, mas é claro que existem pessoas que vão ter efeitos adversos e tem que ser bem cuidadas. Então, vacina também é medicamento, também é tratamento, também exige um cuidado. Quando o médico aborda a importância das vacinas durante consultas de rotina, ele não apenas esclarece dúvidas, mas também incentiva a imunização, ajudando a reduzir riscos de complicações, hospitalizações e mortes. O médico, o simples fato de perguntar se o paciente já tomou as vacinas, já melhora o nível de cobertura vacinal. Se ele sugerir que tome, isso aumenta mais ainda. O médico tem que estar preparado das diversas especialidades, tanto para orientar que o paciente deve ser vacinado, ele não precisa saber de cor o calendário, mas ele deve orientar em relação à segurança e deve estar preparado para combater um monte de desinformação que é publicada de forma geral. Sem dúvida que a vacinação faz parte das diversas medidas de promoção à saúde. O que se fala hoje é de um envelhecimento saudável. A gente está tendo uma expectativa de vida muito maior e é desejável que esses anos vividos a mais sejam anos com qualidade, com prazer, e não anos de sofrimento, limitações. E muitas infecções que são prevenidas por vacina podem ser um divisor de águas na vida do idoso. O médico cumpre um papel importante no combate às fake news, que tem uma relação direta com o aumento da hesitação vacinal. Fake news talvez sejam os maiores inimigos da boa saúde hoje em dia, porque nós temos principalmente advindos dos Estados Unidos informações muito erradas e a população hoje tem o hábito de olhar informações a todo momento em redes sociais. E isso é muito importante. O médico, ele é a pessoa correta para que você pergunte, para que você saiba realmente se você deve tomar aquela medicação ou não, se está te faltando algum outro acesso à sua saúde, alguma outra
oportunidade que você tem de tratar. O médico é a fonte mais séria que você pode ter. Cuidado com as fake news. Outro profissional importante na imunização da população 60+, é o enfermeiro. Sem dúvida que os enfermeiros fazem parte das imunizações do país, são membros fundamentais, porque são eles que aplicam. Além de trazer um ambiente tranquilo, utilizar as boas práticas de imunização, é importante também o acolhimento que ele pode dar. Às vezes o médico prescreve, mas na hora H a pessoa que está lá para ser vacinada tem dúvidas, ou está ansiosa, ou tem medo. Então o enfermeiro também tem que fazer essa abordagem humana para o gesto vacinal. Além das questões técnicas, também fazer abordagem humana de acolhimento para aquelas pessoas que precisam de um tratamento especial. O profissional de enfermagem, né, o enfermeiro ou enfermeira, tem uma visão global do indivíduo idoso. E é uma pessoa que é um profissional de extrema importância para trabalhar junto com o médico em prol da saúde do idoso. Em se falando de vacinação, esse profissional é extremamente importante, não só para ajudar a ver se o calendário vacinal está em dia, mas como também ser o profissional que vai aplicar essa vacina caso esteja indicada. Uma equipe multiprofissional também pode trabalhar em conjunto com o médico na promoção da saúde das pessoas com 60+. A orientação sobre cobertura vacinal deve estar presente em todas as especialidades médicas, contribuindo para o aumento da imunização e promovendo a expectativa e qualidade de vida das pessoas com 60+. É desejável que os médicos de toda e qualquer especialidade conheçam as vacinas que são recomendadas para os seus pacientes. Ainda falta muito trabalho para isso ser incorporado para os diversos especialistas, mas está sendo feito esse trabalho agregando os profissionais de outras especialidades para que eles dominem, conheçam a importância, a segurança da vacina e passem a recomendar para os seus pacientes. Então existem guidelines já de imunização para diversas especialidades médicas. Sim, é importante que todas as especialidades lembrem que existe vacina, sim, porque geralmente aquele colega, então vamos supor, geriatra, ele fez diagnóstico de uma doença crônica naquele idoso, esse idoso tem doença renal, é uma indicação de vacina. Conhecer dentro da tua especialidade as doenças que têm indicações especiais de vacinação é sempre essencial. Então muitas vezes vai ter alguém na sua área, vai ter alguma doença da sua especialidade que vai precisar de um calendário vacinal especial, aí é essencial. Quem trabalha com drogas que mexem com o sistema imunológico, então, reumatologista, hematologista, oncologista, mais essencial ainda saber que existem algumas vacinas que podem proteger os pacientes especificamente, né? Então, é importante que todo médico conheça, existem algumas vacinas, mas em especial o geriatra, que cuida do idoso como um todo, e dentro da sua especialidade, dentro de cada especialidade, aquelas doenças que vão precisar de uma vacinação específica que vai além da vacinação regular do adulto e do idoso. A família exerce um papel fundamental na vacinação do idoso e o médico tem uma responsabilidade em orientar e esclarecer dúvidas. Extremamente importante, em uma consulta médica, você orientar ao idoso e à própria família. Por muitas vezes, o idoso que vem ao seu consultório não compreende a sua receita, não compreende as suas informações. Aliás, isso é um motivo importante de insucesso e por muitas vezes até de situações graves como uma reinternação hospitalar. Então, é importante, além do paciente, o médico ter a certeza de que ele entendeu e na maioria das vezes recorrer também ao familiar. Muitos idosos não aceitam, acontece comigo, muitos não aceitam o familiar acompanhar na consulta. O que eu digo é fundamental. Qualquer doença, qualquer indivíduo com um quadro mais complexo, é muito importante que familiares possam estar junto nesse tratamento. Mas não basta viver junto. A interação é extremamente importante, o suporte é extremamente importante. Então, não adianta nada o idoso morar com a família e estar isolado num quarto, né? Então, a integração da família é importante, a integração no cuidado. Essa rede de suporte é muito importante, inclusive para a qualidade de vida e sobrevida. Está muito bem documentado isso em estudos clínicos. A vacinação da população 60+ não é apenas uma questão de saúde individual, mas também de impacto coletivo.
e os médicos devem reforçar essa mensagem a seus pacientes. Sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos em vacinas e tomamos a vacina, nós pensamos em coletividade. Vacinação, quando você tem um idoso vacinado ou uma pessoa vacinada, você protege não apenas a ele, mas a toda a população. Geralmente, essas pessoas idosas, em grandes surtos, são pessoas de risco de mortalidade. São geralmente as pessoas que são frequentemente mais afetadas. Geralmente têm mais comorbidades, elas são mais frágeis. E principalmente vírus respiratórios e mesmo outros vírus, a gente viu isso em outras epidemias, né? Esses vírus têm como alvo a população idosa no sentido desse, são quem tem as infecções mais graves. Então, vaciná-los, muitas vezes a população idosa, quando ela está vacinada, ela é que mais vai proteger o país, o mundo de ter consequências. Muitas vezes a gente vai ter muitos casos em jovens e idosos, mas quem vai sofrer as consequências, quem vai morrer, quem vai ter que ir para o hospital, geralmente são os idosos. Então, a vacinação dessas populações, geralmente o idoso é a população de risco para as doenças graves e geralmente ele que leva para os maiores desfechos negativos, os maiores problemas. Daí a importância de vaciná-los. Claro que também tem a importância de diminuir a transmissão, mas as consequências estão muito concentradas nesse grupo. Daí a importância de vaciná-lo. É fundamental que na consulta médica os médicos conversem sobre vacinação com seus pacientes, orientando, tirando dúvidas e promovendo a adesão à imunização. Extremamente importante a gente falar de prevenção, de promoção de saúde. E nesse sentido, a imunização ela assume um papel realmente muito relevante, porque diminui a incidência de doenças que são preveníveis. É importante a partir dos 50 anos e principalmente a partir dos 60, a gente discutir com o médico que te assiste, perguntar e saber realmente as vacinas que podem te ajudar. Os profissionais de saúde cumprem um papel importante na vacinação da população. Por isso, se tiver dúvidas sobre imunização ou cobertura vacinal, converse com seu médico ou procure mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. PNI, Programa Nacional de Imunizações. www.gov.br/saúde/PT-BR. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. www.sbim.org.br. SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. www.sbgg.org.br. SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. www.infectologia.org.br. A busca pela longevidade é um desejo de todos, e o geriatra é o médico especializado no cuidado das pessoas com 60 a mais, para que elas tenham um envelhecimento saudável. O geriatra é um médico que ele tem na sua formação o conhecimento de doenças sobre envelhecimento. E o envelhecimento começa na terceira década de vida. O geriatra ele tem como pré-requisito para sua formação 2 anos de clínica geral e mais 2 anos de geriatria. Eu costumo dizer que o envelhecimento, quanto mais rápido a gente pensa nele, melhor ele será. A partir dos 40 anos, 50 anos é um bom tempo para a gente pensar no médico geriatra. Envelhecer é uma fase natural da vida. Encará-la com saúde permite que se aproveite novas oportunidades e experiências. E o médico cumpre um papel crucial na saúde das pessoas com 60 a mais, orientando e acompanhando cada etapa para garantir um envelhecimento saudável, com equilíbrio e qualidade de vida.